Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao canal Aprendendo com a Bíblia. Aqui é seu irmão Adenilson Garcia, quem está falando, e estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus para edificar a vida de vocês. E nesse estudo aqui nós vamos estar falando sobre como identificar uma seita. Vamos aqui aprender algumas características de como nós podemos identificar uma seita, para que assim nós não venhamos cair, no engano e fazer parte dessas seitas que hoje existem espalhadas não somente pelo nosso país, para o Brasil, mas também em toda a parte do mundo. Mas antes eu quero aqui também fazer aquele pedido especial para você que está chegando agora, que ainda não é inscrito no canal. Não esqueça de se inscrever, ative aí também o sininho de notificações, para que assim o YouTube te notifique todas as vezes que tiver vídeo novo aqui no canal. E peço a todos vocês, meus irmãos, já inscritos no canal, não esqueça também do seu like, o seu comentário e também compartilha este vídeo para que assim mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E fazendo isso, coisa de segundos, você vai estar ajudando também esse canal a crescer. É rapidinho, é gratuito, então faça aí essas 3 opções e ajude esse canal para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, antes de iniciar aqui esse estudo de hoje, eu quero aqui deixar uma perguntinha no ar para você. E assim, se você quiser também deixar o seu comentário aí, fique à vontade, mas com base bíblica, por favor. Você sabe como identificar uma seita? Sabe realmente quais são aí essas características que uma seita produz para identificá-la e assim não fazer parte de uma seita? Não sabe? Então fica aí até o final desse vídeo, pois é isso que nós vamos ver e aprender nesse estudo. Uma seita, ela se revela como tal por apresentar certas características em relação às verdades bíblicas, em relação às verdades da palavra de Deus. Eu vou aqui, meus amados irmãos, apresentar para vocês algumas dessas características que essas seitas utilizam. E através dessas características, nós vamos então conseguir identificar realmente o que é uma seita e o que realmente é um templo de adoração ao nosso Deus. E a primeira característica é autoridade extra-bíblica. Geralmente, as seitas apresentam uma nova autoridade doutrinal, superior ou paralela à Bíblia Sagrada para sua fé e prática. Esta autoridade pode apresentar-se em forma de livros ou revelações, ou até mesmo na pessoa do líder da seita. Alguns poucos exemplos clássicos são as Testemunhas de Jeová, os Mormons, os Adventistas do Sétimo Dia, a Igreja da Unificação e a Igreja Católica Romana, entre outros. Segundo,
verdades que vão além da palavra de Deus. Há necessidade entre esses grupos de irem além do que está escrito nas Sagradas Escrituras, buscando novas revelações. Essas novas verdades, no entanto, acabam por se chocar frontalmente com a palavra escrita de Deus e às vezes com suas próprias revelações. Casos típicos são os do profeta do mormonismo, Joseph Smith, Sun Myung Moon, Charles de Russell, entre outros. Para eles, o Evangelho precisa ser completado com suas revelações místicas que somente eles possuem e mais ninguém. Terceiro, interpretações particulares da Bíblia. Há muitos grupos que não reivindicam novas verdades, mas interpretam as verdades bíblicas ao seu bel prazer. Para esses, a Bíblia lhes pertence e ninguém pode entendê-la fora do padrão estabelecido pela seita. Muitos dessa categoria apoiam-se em algumas passagens da Bíblia apenas por conveniência, pois é mais fácil enganar um indivíduo que já está familiarizado, ainda que nominalmente, com este livro. É o caso do Espiritismo e da Igreja Católica Romana. Quarto, rejeição ao cristianismo ortodoxo ou às igrejas estabelecidas. Esses grupos nutrem verdadeiro ódio contra as igrejas estabelecidas que pregam o conceito histórico ortodoxo de crença. O argumento, quase unânime entre elas, é que as igrejas se afastaram das verdades essenciais e se enveredaram para práticas pagãs. Essas seitas atacam como ensinamento pagão as doutrinas da Trindade, a imortalidade da alma e o inferno. Então aqui, meus amados, nessa quarta característica, então nós fizemos aqui o que? Que as seitas, elas rejeitam, o cristianismo ortodoxo e também as igrejas estabelecidas, que pregam realmente, o verdadeiro evangelho de Cristo. E no conceito, na conscientização dessas seitas, elas falam que essas igrejas, na verdade, elas se afastaram de Deus, e aqui elas pregam o quê? Elas pregam doutrinas pagãs, falam que eles têm, que os verdadeiros, o verdadeiro evangelho, as igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que na verdade eles têm práticas pagãs, e essas práticas pagãs que eles citam, que as igrejas têm, é o que? É a doutrina, da Trindade, é também, a imortalidade da alma e o inferno, inclusive a testemunha de Jeová, porque a testemunha de Jeová, elas pregam, elas ensinam, que o paraíso é aqui nessa terra, eles não pregam, que nós vamos ser salvos, vamos subir ao céu juntamente com Cristo, e ter uma vida eterna. Não, eles falam que o paraíso é aqui nessa terra, que nós vamos viver eternamente aqui no paraíso. E aí eles invertem, as coisas, eles falam que nós aqui, estamos tendo práticas pagãs, que é nós que estamos pregando um falso evangelho, sendo que na realidade são essa seita. Amém, meus irmãos? Vamos lá então para a quinta característica. Pregam um outro Jesus. O Jesus das seitas nunca é o mesmo Jesus da Bíblia. Para as seitas, Jesus foi diversas coisas, mas nunca jamais o Deus encarnado que veio redimir o homem.
Assim, para as testemunhas de Jeová, Jesus é apenas uma criatura, um Deus menor. Para os mormons, Jesus é apenas um dos trilhões de deuses. Foi casado e polígamo. Já para os espíritas, Jesus foi apenas o maior espírito de luz que já baixou nessa terra. Sexto, lavagem cerebral. As seitas retiram o senso crítico de seus adeptos, não permitindo que eles pensem por si mesmos, deixando que o líder ou o grupo pensem por eles. As técnicas são variadas, mas sempre persuasivas, indo das sessões de isolamento da família até jejuns forçados, sem tempo de descanso, sendo que neste ínterim é o membro do grupo bombardeado com literaturas da seita, estudos e mais estudos, até exaustão psicológica. É o caso do reverendo Mon, Hare Krishnas, Testemunhas de Jeová e outros. Podemos incluir aqui, irmãos, né, nessa característica também da lavagem cerebral, a seita, né, universal do reino de Deus. Que ali verdadeiramente, irmãos, é feita uma lavagem cerebral, né, nos membros daquela seita. Ali o Edir Macedo, né, e os seus adeptos ali, irmãos, eles fazem uma lavagem cerebral tão grande na vida das pessoas que frequentam essa seita, que deixam elas realmente cegas, né, com entendimento apagado, onde eles acreditam realmente o que é pregado ali dentro. Eles acreditam mais naquilo que o Edir Macedo e os seus adeptos pregam na igreja do que na própria Bíblia, do que no próprio Deus. Na verdade, se nós analisarmos tudo o que acontece ali na Igreja Universal, meu Deus de Deus, para eles ali Edir Macedo é um Deus. O único que tem razão ali é Edir Macedo. Eles concordam mais com aquilo que ele prega do que com aquilo que está escrito na Bíblia. Então, nessa parte aqui, nessa característica da lavagem cerebral, nós podemos aqui incluir, sem dúvida alguma, essa seita que é a universal do reino de Deus. Vamos prosseguir aqui. Sétima característica. Eles pregam que a salvação é pelas obras. O estado legalista das seitas impedem-nas de aceitarem a livre graça de Deus, como o âmago da seita é a heresia e toda heresia é obra da carne, sendo produto do homem sem o verdadeiro Deus. As seitas desenvolveram sua própria maneira de salvação. Oferecem uma falsa esperança aos seus adeptos, que nunca sabem o quanto fizeram para merecerem a benevolência de um Deus, cujo conceito forjado pela seita foge radicalmente do apresentado na Bíblia. Para o adepto, só existem leis a serem cumpridas, seja elas de procedência bíblica ou mesmo criadas pela organização da qual pertence. Podemos enquadrar aqui os adventistas, os mormons, testemunhas de Jeová, espiritismo, universal do reino de Deus, o catolicismo, etc. e etc. Irmãos, nessa característica aqui, nós também podemos aqui acrescentar, meus amados, muitas igrejas pentecostais e neopentecostais. Porque muitas dessas igrejas, irmãos, elas pregam desta forma. Elas pregam de uma maneira a qual cabe a entender que nós seremos salvos
pelas obras e não pela graça de Deus. Então nós vemos aqui, meu irmão, que todas as igrejas que pregam desta forma, que a nossa salvação ela é pelas obras e não pela graça de Deus, mediante a nossa fé em Cristo Jesus, ela também acaba se tornando, irmãos, uma seita. Essa é a grande verdade, é a grande realidade. Por isso nós temos que tomar muito cuidado com muitas dessas igrejas pentecostais e neopentecostais, para também nós não cairmos aí nessas heresias, né? E também sermos enganados por essas igrejas, por essas seitas. Oitava característica, o exclusivismo. Apesar da Bíblia ensinar que a salvação e a verdade só se encontram em Jesus, as seitas invertem essa verdade e apregoam que somente sua organização é a única correta, tendo todas as demais apostatado da fé. É o monopólio da fé e da verdade. Para as pessoas ser salvas, é preciso pertencer ao grupo. E algumas dessas seitas são Adventista do Sétimo Dia, os Mormons, Testemunhas de Jeová, o Catolicismo, a CCB, Congregação Cristã do Brasil, e a Universal do Reino de Deus. Irmãos, eu quero falar um pouquinho aqui sobre a Igreja dos Mormons, porque outrora eu também pertenci a esse grupo. Eu pertenci aí cerca mais ou menos de um ano à Igreja dos Mormons. Então ali eu posso, eu tenho um pouquinho de autonomia para falar, referente a essa característica que é o exclusivismo. Eu falo isso porque a Igreja dos Mormons, eles pregam com toda a autoridade deles, com toda a sinceridade deles, que a Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, que é a Igreja dos Mormons, é a única igreja verdadeira na face da terra. Que a Igreja dos Mormons ela foi restaurada, enquanto as outras igrejas foram fundadas por outros homens, por homens. Então nós temos aqui, irmãos, o exclusivismo, dessa seita, que é a seita dos Mormons. Então eles pregam isso aí, irmão, de uma forma que realmente quem não conhece a palavra de Deus, quem não tem entendimento da palavra de Deus, não tem como não acreditar na pregação deles. E eu falo isso por experiência própria. Porque como eu disse aqui, meus irmãos, eu fiz parte dessa seita, por um ano. Por um ano, irmãos. Há muitos anos atrás, quando eu tinha aí 17 anos, isso já se passou 30 anos. Mas eu fiz parte dessa seita. Então eu aprendi um pouquinho referente, à Igreja dos Mormons. Então eu tenho aqui um pouquinho de autonomia para falar sobre a mesma. Eu não vou entrar aqui, meu irmão, em mais detalhes referente a esta seita, porque senão assim nós vamos fazer com que esse vídeo ele venha se tornar muito extenso, porque ainda há mais algumas características para nós vermos aqui nesse estudo. Mas realmente, em se tratando do exclusivismo, a Igreja dos Mormons, a seita dos Mormons, irmão, ela trata de uma forma, assim, vamos dizer assim, não tem nem palavra a dizer como eles tratam, essa exclusividade. E quem realmente não tem conhecimento, quem realmente é incauto, que é ímpio, que não conhece a verdade, quando eles escutam aqui os mormons pregando para eles, não tem como, irmão, eles não acreditar naquilo que está sendo pregado. Eu falo isso por experiência própria. Amém, meus queridos? Então vamos prosseguir aqui. A nona característica.
Semântica enganosa. As seitas, a fim de enganarem as pessoas, usam uma terminologia cristã, mas que na prática se revela totalmente falsa. Dizem crer nos mesmos pontos de fé dos cristãos ortodoxos, apenas para uma aproximação pacífica, visando sempre o proselitismo desleal. No entanto, um exame mais atento, porém, revela que esta igualdade é apenas aparente e nominal. As testemunhas de Jeová dizem acreditar no Espírito Santo, mas para elas, esse Espírito não é o mesmo do credo cristão, sendo apenas, na concepção delas, uma mera força ativa. Os mormons dizem crer na Trindade, mas a Trindade que eles pregam são 3 deuses que possuem um corpo de carne e osso. 10ª característica: falsas profecias. Nas seitas, existem-nas em abundância para conseguirem impressionar seus membros. Os líderes de seitas dizem receber supostas revelações de Deus sobre certos acontecimentos históricos, mundiais, escatológicos ou envolvendo o próprio grupo, que, com o passar dos anos, se revelam fraudulentos, provando ser o tal profeta, um falso profeta. São o caso dos líderes dos Adventistas, Testemunhas de Jeová e Mormons. 11º, mudanças de crenças. As seitas possuem uma teologia volúvel. O que era verdade ontem já não é hoje. Com o passar dos anos, as inconsistências das aberrações, doutrinas apregoadas por elas, se tornam um tanto obsoletas, entrando muitas vezes em contradição com os ensinamentos atuais de seus líderes. Aí então faz-se necessário o camaleão mudar de cor. Algumas até colocaram em seu bojo doutrinário o ensinamento do que é normalmente aceitável que sua teologia esteja em constante mutuação. É o caso dos mormons e das testemunhas de Jeová. Os jargões geralmente empregados para justificarem isto são lampejos de luz, verdade presente e a nova luz. Meus irmãos, as características principais então de uma seita, elas foram expostas aqui, bem resumidas, para vocês, para que vocês possam ter realmente aí, o entendimento, e o conhecimento do que é uma seita. Se nós formos, buscar aí realmente mais características, com certeza nós vamos achar muitas outras características. Tem aí a questão financeira, a questão aí, do carisma do líder, os ensinos, sobre a Trindade e muitas outras, irmãos, características nós podemos acrescentar aqui. Porém, se eu fosse fazer dessa forma, se eu fosse acrescentar aqui mais características, com certeza que esse vídeo iria ficar muito extenso, e iria até prejudicar aí, os inscritos do canal, iria até prejudicar vocês mesmos. Por quê? Porque eu sei, irmãos, que quando o vídeo ele é muito extenso, ele é muito longo, muitas pessoas acostumam não assistir esse vídeo por completo. Então aí não seria muito conveniente aí, então, estar fazendo um vídeo muito extenso. Mas eu creio, irmãos, que essas características que foram expostas aqui nesse vídeo realmente foram, foram as principais características
para que você realmente possa aí ter o entendimento e o conhecimento de como identificar uma seita e assim, né, você não fazer parte desta seita, né, e assim você realmente ficar atento para seguir o cristianismo verdadeiro, que é o evangelho verdadeiro de Cristo Jesus. Amém, meus queridos? Então, esse foi o nosso estudo de hoje. Perdão, meus irmãos. E fiquem todos, então, aí na paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe poderosamente aí a vida de cada um de vocês. E mais uma vez aqui lembrando, irmãos, não esqueçam do like. Também aí, né, deixa o seu comentário neste vídeo. Se você já tinha, né, o conhecimento de como identificar uma seita, ou se você vai estar tendo esse conhecimento agora através desse estudo, né? Então deixa aí o seu comentário, tá? Com base bíblica, por favor. E também compartilha este vídeo aí para os seus grupos de WhatsApp, para as suas redes sociais, né? Para o Instagram, Facebook, para o Telegram e outras redes. E ajude esse canal a crescer e continuar propagando o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a glória de Deus, pois somente Ele, né, é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus. Amém.